trazia por si a ideia de Santo Anselmo? Anselmo, ele vinha da tradição platônica, ou seja, Anselmo acreditava na ideia de que existem ideias perfeitas, e se a ideia da perfeição ela é pensável, ou seja, ela é imaginável, então a perfeição ela existe. Ou seja, isso é uma que chamamos de uma adaptação ao conceito platônico, à ideia de Deus. Ou seja, colocou Deus como a ideia da perfeição, logo se nós podemos pensar em algo que é perfeito, logo Deus existe. Ou seja, como eu disse no início, faz parte da questão da fé. Anselmo era um bispo, ou seja, tinha fé em Deus. Se ele acreditasse, se não acreditasse, esse argumento também não seria válido, tá? Então, a base para a questão do Anselmo foi a fé também, tá? Vamos agora partir para outro filósofo, no caso agora, Descartes. Pessoal, Descartes, ele de certa forma, ele argumentava sobre a existência de Deus, que seria uma questão lógica, ou seja, seria uma questão acerca da racionalidade, tá? Descartes, ele reconhecia que ele era um ser imperfeito, ou seja, ainda faz parte um pouquinho da tradição de Anselmo. No caso da perfeição, ele se colocava como um ser imperfeito e que, de certa forma, tem em si uma ideia de perfeição, ou seja, só poderia ser incubada, ou seja, pensada através de mim, algo que eu poderia imaginar como algo perfeito. Se existe novamente algo perfeito, esse algo perfeito é Deus. E se eu posso imaginar novamente algo que é perfeito, Deus existe. Ou seja, em outras palavras, explicar uma palavra só é explicar Deus. Ou seja, a ideia da perfeição está sendo associada à ideia de Deus. Porque uma das características de Deus é a perfeição. Ou seja, Deus, em teoria, é um ser perfeito. Logo, a ideia da perfeição ela é associada à ideia de Deus. Se há a ideia da perfeição, Deus existe. Só que tivemos um filósofo que, de certa forma, questionou esse conceito de ideia de perfeição e foi um pouquinho mais além, saindo da ideia platônica, que foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, diferente de Anselmo e de Descartes, ele vinha da tradição aristotélica, tá? Ou seja, Tomás de Aquino ele já acreditava naquilo que chamamos da existência de Deus como uma causalidade, ou seja, como causa. Aquele conceito de causa e potência. Ou seja, Deus é a causa e as coisas do mundo são as suas potencialidades. A criação é a potencialidade. Tá? Nesse sentido, havia aquilo que chamamos de uma causa fundamental. Essa causa fundamental, ou seja, esse movimento inicial, é Deus. Na concepção aristotélica, essa causa inicial, ou esse movimento inicial, é considerado como o primeiro motor, ou também conhecido como motor imóvel. E esse motor imóvel seria Deus. Tá? Ou seja, tentar explicar a existência de Deus, ou seja, a causa de Deus, em outros argumentos, é praticamente tentar apresentar os seus desígnios, ou seja, as suas características. Com isso, pessoal, de certa forma, é preciso ter em mente, tá, que nem todos os pensadores religiosos, ou seja, nem todos aqueles que pensavam acerca da existência de Deus, tentavam, de certa forma, todos tentavam demonstrar o valor da sua existência. Eles só queriam a prova da existência. Como eu disse, a questão aqui é de fé. Ou seja, um pensador, de certa forma, um pensador cristão, alegava, de certa forma,
aquilo que eu sempre falei, presumir a fé de forma ao absurdo. Ou seja, assim não haveria sentido de qualquer prova filosófica negar a existência de Deus, porque a fé é base para a questão da existência, tá? Com isso, pessoal, a gente encerra a aula de hoje. Eu espero que vocês leiam o capítulo correspondente e que tenham bons estudos, tá? Muito obrigado e até a próxima aula. Acabou.